Fala pessoal, chegando aqui com a análise e opinião de Cruzeiro 1, Atlético também 1, partida válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2023. Após assistir esse vídeo, caso você tenha gostado do conteúdo, deixe o seu curtir e também compartilhe e, é claro, se inscreva aqui no canal do Valuzeiro, que é apoiado pela Cruzeiro Oficial Store do Barro Preto. A equipe do gerente Bruno Pedra está pronto para atender você, torcedor do Cruzeiro, uma variedade muito grande de produtos totalmente licenciados e o principal deles, a camisa da temporada 2023 Cruzeiro Oficial Store Barro Preto. Pessoal, vou começar então a falar do Cruzeiro, que foi escalado pelo técnico Paulo Pezzolano pela primeira vez nesta temporada com 3 zagueiros. Eu respeito a opinião de quem acha que o Cruzeiro vinha jogando com 3 zagueiros de maneira improvisada, mas entendo que é sim a primeira vez que o Cruzeiro, nesta temporada, finalmente usa o sistema com 3 zagueiros. Ele entrou da seguinte maneira: Rafael Cabral, Oliveira, Reinaldo e Eduardo Brock. Wesley, Neto Moura, Ian Lucas e Gasolina. Na frente, Bruno Rodrigues, Nicão e Gilberto. O Cruzeiro que... Vamos falar dos momentos do Cruzeiro sem a bola. Em alguns momentos, o Cruzeiro se defendia com a última linha formada por 5 jogadores, além dos 3 zagueiros, o Oliveira, o Reinaldo, e o Brock. O Wesley se tornava uma espécie de ala pela esquerda e também fechava aquele corredor, e o Gasolina fechava o corredor pela direita. Ficava uma linha de 5. À frente desses 2 jogadores, outros 2, o Ian Lucas e também o Neto Moura. Mais um pouco à frente, também próximo, o Bruno Rodrigues do lado esquerdo e o Nicão do lado direito. E só mais um pouco à frente, o Gilberto. Então, às vezes, o Cruzeiro se defendia do Atlético em uma espécie de 5-2-2-1, digamos assim. E ainda, às vezes, acontecia de se tornar um 5-4-1, perdão. Porque, em alguns momentos, tanto o Bruno Rodrigues quanto o Nicão, dependendo do lado que fosse o adversário, se fosse pelo lado esquerdo, às vezes o Bruno Rodrigues ajudava o Wesley a fechar daquele lado, juntamente também com o Ian Lucas ou com o Neto Moura. Se o Atlético viesse pelo lado direito, de defesa do Cruzeiro, aí o Nicão se juntava ao Gasolina e também se juntava ao Ian Lucas ou o Neto Moura, respectivamente. Então o Cruzeiro se defendia dessa forma. Em alguns momentos também ele mantinha a linha de 3 zagueiros e se defendia com 4 jogadores no meio campo, e aí era Wesley, Ian Lucas, Neto Moura e Gasolina. Às vezes também essa linha de 4 jogadores no meio campo se tornava uma linha de 6, com o Nicão e o Bruno Rodrigues se juntando. Esses foram comportamentos defensivos que reparei do Cruzeiro. Com a bola, sem muito mistério, o Cruzeiro fez a sua tradicional linha de 3 na saída, claro, usando desta vez o Oliveira pela direita, o Reinaldo pelo centro e o Brock. Os jogadores de meio campo, tanto o Neto quanto o Ian Lucas, observei que eles estiveram mais próximos dos zagueiros, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o Atlético consegue pressionar muito e acaba forçando alguns passes errados, tanto do Eduardo Brock pela esquerda quanto do Oliveira, mas porque exatamente conseguia pressionar bastante. Inclusive, o técnico Eduardo Cudê, ele tira, diferente do que ele havia feito na partida contra o Democrata de Sete Lagoas, ele tira o Pedrinho do meio campo, ele descentraliza o Pedrinho e traz o Pedrinho para o lado direito de ataque do Atlético. Para quê? Para que ele possa ter a vantagem na velocidade num eventual confronto entre Pedrinho e Eduardo Brock. E no primeiro tempo ele acaba até... O Pedrinho não faz nenhum grande lance, mas ele acaba ganhando algumas bolas ali pelo lado direito e com isso ele joga o Edenilson mais centralizado. O técnico Eduardo Cudê faz este movimento então. Bom, o Cruzeiro conseguiu pressionar mais a saída de bola do Atlético no primeiro tempo, em alguns momentos, mas não ficou o tempo inteiro lá. Em algum momento, o Cruzeiro baixava bastante a sua marcação
e esperava o Atlético para sair nos contra-ataques. Tanto que no primeiro tempo eu acho que o Cruzeiro esteve um pouco melhor do que o Atlético, mas terminou mesmo no 0-0. No segundo tempo, acho que o jogo começa mais morno, o Atlético trocando passes, tentando envolver o Cruzeiro, tanto que consegue fazer o seu gol aos 10 minutos em uma jogada de um contra-ataque muito rápido, mas é anotado impedimento do jogador Patrick no gol marcado pelo Edenilson. Vou falar da arbitragem ao final, tá, pessoal? De todos os lances, pelo menos que eu pude observar. Mas o Cruzeiro também, em uma jogada de contra-ataque, acaba aproveitando. O Atlético estava todo no campo de ataque e o Wesley consegue antecipar uma bola do Pedrinho, que, na minha opinião, não foi bem passada pelo Mariano, e arranca com essa bola, acaba servindo o Bruno Rodrigues, o Cruzeiro sai na frente. Daí, até o momento em que o Cruzeiro sofre o empate, eu acho que o Cruzeiro, novamente, estava melhor no jogo, criando oportunidades, presente no campo de ataque e, o mais importante, não deixando o Atlético levar perigo. Mas uma falta cobrada pelo Hulk aos 35 da segunda etapa. Falei ontem na transmissão do canal do Samuel Venâncio, digo aqui e não tenho nenhum problema para dizer. O Rafael Cabral, na minha opinião, falhou, mesmo que pese ser o Hulk, o batedor, toda a qualidade que ele tem, mas se a gente observar um pouco o aspecto da barreira, a própria reação do Rafael Cabral após levar o gol, eu acho que a qualidade que ele tem, ele poderia pelo menos ter interceptado a bola, seja parcialmente, não estou falando que ele tinha que fazer uma defesa firme, cair encaixado com essa bola, não, mas eu acho que ele não foi bem nesse lance, eu acho que aconteceu uma falha pelo goleiro que é o Rafael Cabral. Outro goleiro, um goleiro comum, eu talvez não seria tão exigente, mas eu acho que o Rafael Cabral poderia ter feito melhor naquele lance. Enfim, o empate do Atlético, daí por diante o jogo volta a ficar amarrado, como ficou em boa parte, né, do 0-0, e é isso. Um jogo que eu acho que o Cruzeiro teve o seu maior desafio, o Cruzeiro teve o seu maior desafio e que existem coisas boas para se tirar dessa partida. Claro que o Cruzeiro precisa de acertar e ajustar muitas coisas ainda. Em termos de jogo, foi um jogo muito bom do Cruzeiro, porque conseguiu competir com seu adversário bem superior tecnicamente. Em termos de campeonato, um resultado ruim para o Cruzeiro, que chega ao seu quarto jogo sem vitória, agora já iguala até a maior sequência do técnico Paulo Pesolano. A outra sequência havia sido em outubro de 2022, quando o Cruzeiro empatou com o Ituano na 33ª rodada, 1-1. Na 34ª rodada, o Cruzeiro da Série B foi derrotado pelo Sport, 3-1. Na 35ª, derrotado pelo Vila, por 1-0, e na 36ª derrotado pelo Guarani em casa, por 1-0. Então, o Cruzeiro, o Paulo Pesolano igualando a sua maior sequência sem vencer, que são de 4 jogos, essa sequência só havia acontecido em outubro. O Cruzeiro está na 9ª colocação, é isso mesmo, no aspecto geral da tabela. Não, o Cruzeiro está em 7º colocado no geral na tabela, com 5 pontos. No seu grupo, ele é o penúltimo, apenas à frente do Ipatinga, que tem 4 pontos, mas o Ipatinga, é bom lembrar, tem 2 jogos a menos. Cruzeiro volta a jogar agora contra o Vila Nova. Ficou faltando falar da arbitragem do Paulo César Zanovelli. Acho que eu não tenho a menor dúvida de que árbitros mineiros não têm, no momento, a capacidade de apitar um jogo entre Cruzeiro e Atlético, como foi o de ontem. Cruzeiro e Atlético, poderia ser Atlético e Cruzeiro, caso o mandante fosse o Atlético, no caso de ontem, Cruzeiro e Atlético, porque o mando foi do Cruzeiro. Ele consegue desagradar ambas as partes e o aspecto disciplinar deixa muito, mas muito mesmo, a desejar. Enfim, o Cruzeiro volta em campo agora, volta a campo no próximo sábado, diante do Vila Nova. Cruzeiro que só tem mais 3 jogos neste campeonato mineiro. E vejamos o que vai acontecer. Cruzeiro enfrenta o Vila Nova
enfrenta a equipe da Caldense e enfrenta também o Democrata de Sete Lagoas na última rodada no Independência. Tá falado, pessoal? Até a próxima. Um grande abraço para vocês. Vem comigo, tô contigo.